nós vamos... Esse foi o exemplo que nós implementamos na última aula. O cadastro de cidades. Lembrando que nessa tabela do banco de dados tem a tabela cidades, a tabela de estados. Vamos abrir aqui para a gente ver. Deixa eu ver aqui. Não lembro mais que banco era esse. Vamos consultar aqui na... Oi? Esse aqui é o banco... Aula 6, né? Aula 6 de junho. Aula 6 de junho. Nós fizemos o cadastro para cidades. Então, tá aqui essas informações. Elas estão aparecendo aqui, né? São 14 cidades cadastradas. O que nós vamos implementar aqui agora é o seguinte. Essa coluna estado, ela mostra a sigla do estado. Porém, nós temos a tabela estados, que tem a sigla e o nome. Então, aqui em cidades, a gente sabe que existe aqui o relacionamento. Está até identificado aqui o relacionamento entre a tabela estados, a coluna estado, com a coluna sigla da tabela estados. Então, na tabela cidades, que é essa daqui, tem a coluna estado, que faz referência à tabela estados, chave primária, coluna sigla. Bom, aí eu quero usar aqui, na hora de fazer ou o cadastro de uma nova cidade, em vez de adivinhar aqui no estado quais as siglas existem para poder informar, eu quero usar ou um combo grid ou um combo box. Tá? Então aqui ó, a gente já fez esse teste. Se eu quiser cadastrar aqui um estado XY, o que vai acontecer é um erro, porque na hora de salvar, ele não vai dar certo, porque não existe o estado XY. Então, para evitar esse tipo de situação, que é totalmente inadequada para o usuário, tem que ficar lembrando isso, decorando isso, nós vamos usar os recursos aqui. Ó. Nós temos o Combo Box. O Combo Box é esse tipo de situação aqui. Ó. E um outro que eu gosto muito, que é o Combo Grid. O Combo Grid me permite mostrar mais informações. Então, são duas alternativas interessantes para se usar nesse caso. Nós vamos, no primeiro momento, no primeiro exemplo, fazer o Combo Box, que é assim. E aí, depois, numa próxima oportunidade, a gente vai fazer um outro exemplo usando o Combo Grid. Bom, então vamos lá. Para mim usar esse Combo Box, deixa eu pegar aqui o exemplo dele. Está aqui no Isui, Demo, Combo Box. Aqui o código básico. Tá. No caso, esse exemplo aqui, ó, ele traz simplesmente a tag HTML select. Isso a gente já conhece com as opções. Mas o que nos interessa não é esse, porque eu quero trazer as informações que estão lá na tabela. Né? Então, entre os exemplos aqui, ó, tem um que é... Deixa eu ver quais são... Acho que é esse aqui. Que alimento traz os dados. A internet está funcionando? Deixa eu mostrar aqui no... direto no site.
Deixa eu voltar aqui e ver outros exemplos. Esse aqui, ó. Esse aqui pega remotamente os dados para alimentar o Combo Box. Tá? Então é o Remote Data. Esse é o exemplo que me interessa. Então eu vou copiar ele aqui, ó. Esse é o cara. Ok? Então eu vou copiar esse exemplo. Vou trazer para cá. E no formulário, que é esse aqui, que é o formulário que carrega para cadastrar uma nova cidade, em vez de usar um text box para o internauta digitar a sigla, nesse ponto aqui eu vou trocar. Em vez de colocar isso, eu vou colocar um combo box, que é esse cara aqui. Isso aqui não precisa ser tão assim. Vou dar só uma reorganizada nesse código. Método get, pode manter. O campo ID. O campo de texto chama texto. E aqui é automático. Tá. Então vamos ver. O que eu preciso alterar nisso aqui para funcionar? Primeiro, essa URL. Essa URL vai ser um código que me lê a tabela de estados e me devolve as informações. O método target pode ser, não precisa alterar. Aqui está ID e texto. Na realidade, esse ID e texto para mim, da tabela estados, é sigla e nome. Tá? Então, aqui vai ser sigla e aqui vai ser nome. Talvez eu tenha que colocar isso maiúsculo. Por que está maiúsculo? Mas vamos testar primeiro, depois, se for o caso, eu altero. E agora eu preciso colocar aqui a URL de um código que me traga as informações. Então, não vai ser esse data1.json, né? Mas aqui a gente pode ver o formato que isso tem que ser, ó. Tá vendo? Ó. Esse é o formato dos dados. Então eu preciso criar um código que me dê a informação nesse estilo. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum exemplo para a gente copiar. Isso aqui eu já copiei, não preciso mais. Então, ok. Primeiro eu vou trocar esse nome. Então lá na pasta, aliás, antes de mexer nisso aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, para não perder o histórico aqui das nossas aulas, eu vou duplicar essa pasta. Então essa pasta que eu estou mexendo, que é a de 6 de junho, eu vou mudar para a data de hoje, 13. Para não perder. E esse aqui que está na data do dia 6, eu vou desfazer tudo que eu fiz aqui. Para deixar ele como estava na semana passada. A última aula nossa que era assim. Então salvei, fechei. Agora eu vou pegar 13 de junho, que é essa cópia que eu fiz da pasta. Vamos ver se já aí está mantido a alteração. Então esse cara aqui, ó, ele vai mudar. Eu vou colocar aqui. Eu vou chamar esse aqui de Combo Box. Vou chamar de Combo. Que eu posso usar esse mesmo código para Combo Box e para Combo Grid. Dá para usar o mesmo. Vou chamar de Combo Estados. Ponto, e aí eu vou chamar de PHP. Porque vai ser esse código